Muito bem, galera. Estamos de volta aí a mais uma aula de marketing, né? Professor Dagoberto Cascardo aqui. E hoje, galera, a gente vai estar dando início à aula de técnicas em venda no marketing, aula 25 aí, galera, beleza? Lembrando que semana passada a gente já esteve tendo aí o período de avaliação. Essa semana existe aquele trabalhinho avaliativo também para completar o ciclo avaliativo, tá? Então, dá uma olhadinha, ficar esperto lá no Classroom para os trabalhos que a gente vai estar postando lá. E também nos vídeos e tal, que a gente está postando ali para vocês terem um material extra para estudarem nos seus períodos vagos, tá bom? Então, beleza, galera. Bora lá rapidão. Hoje a gente vai estar vendo nessa aula um pouquinho mais sobre estratégias avançadas em negociação, revendo algumas coisas, mas hoje a gente vai estar tentando pensar isso em aplicação, né? Aplicando isso no nosso dia a dia, como é que funciona isso, a gente vai estar revendo isso de uma maneira um pouquinho mais prática, tá ok? Então bora lá, galera. Começar a aula de hoje pensando no que a gente vai ver nos nossos objetivos. A gente vai revisar as estratégias avançadas de negociação já estudadas até aqui. A gente vai refletir um pouco sobre como usar essa negociação no nosso cotidiano, né? Pensando em família, amigos, escola, tá? Como é que funciona isso de uma maneira mais dinâmica, tá ok? E vamos tentar conectar essas habilidades de negociação com o desenvolvimento profissional de vocês, tá, galera? Então, esse é o meu principal objetivo aqui nessa aula com vocês, tá ok? Que vocês consigam desenvolver, vocês se desenvolverem profissionalmente a partir dessas aulas que a gente está tendo aqui, tá ok? Então bora lá, vamos dar uma esquentada aí, ou um quebra-gelo, não sei se está frio aí. Galera, aqui tá um pouco frio hoje, né? Sexta-feira tava mais, mas hoje tá bem friozinho, né? Aqui, inclusive tô de touca, assim, porque para não pegar friagem na orelha, beleza? E aqui tá bem. Eu não sei como é que tá aí, mas aqui. Aí eu acho que pelo jeito já tá calor, a galera tá até sem blusa ali. Aqui ainda tá frio. Beleza lá? Bora lá. Começar o quebra-gelo. Perguntinha, vamos ver quem consegue acertar essa. Por que que o lápis foi para a aula de música? Vamos ver aí, galera. Bora lá. Por que o lápis foi para a aula de música? Alguém consegue responder aí? Bem piadinha de músico, viu, galera? Como eu tô mais no meio também da música, todo final de semana tocando, então acaba aqui trazendo algumas coisas para vocês. Por que que o lápis foi para a aula de música? Quem arrisca aí uma resposta? Para escrever uma música? Quase, quase, quase. Ele foi para a escola porque ele queria aprender a desenhar as notas. Muito bem, galera. Exatamente. Então, lembrando que, não sei por que que é piadinha de música, porque as notinhas lá na pauta e tal, elas são quase que um desenho, né? Tem lá a clave de sol, as notinhas, e elas é quase que um desenho bem típico da linguagem musical. Então, basicamente, é um desenho, né? Então, bora lá, galera. Queria contar uma historinha aqui rapidinho pra vocês. Depois vocês vão ver se eu negociei bem ou se eu perdi, tá? Então teve um tempo atrás, vou contar a história. Eu também tenho uma escolinha de música na minha casa e chegou um rapaz pra mim e falou: "Cara, meu sonho é tocar violão e tal". E aí ele pegou e falou assim pra mim: "Não, mas eu tô meio sem grana, cara, tô pagando umas contas agora". Encontrei com ele assim, ele sabia que eu dava aula. E ele falou: "Cara, mas eu queria muito fazer aula, tô com um violão lá em casa parado, mas eu não, agora sim eu tô não tô disponibilizando de dinheiro, mas eu tenho uma pizzaria". E ele tinha uma pizzaria assim, umas 3 quadras de casa ali. Ele tinha uma pizzaria, ele era dono da pizzaria, né? Uma pizzaria pequena, assim, aquelas de delivery, né? E ele falou: "Cara, só que é o seguinte, eu posso fazer uma troca com você. Você me dá aula e, e eu te dou mais ou menos umas 2 pizzas por semana. O dia que você quiser, é só ligar lá, 2 a 3 pizzas por semana. Você pode ligar lá que eu te dou a pizza em troca da aula". Então foi mais ou menos uma troca, né? Eu peguei, dei aula de violão para ele e ele me deu o pagamento em pizza.
Literalmente, pagou em pizza, né? E daí, o que vocês acham, galera? Vocês acham que eu fiz um bom negócio? Vocês acham que eu fiz um bom negócio ou não? O que vocês acham aí? Eu ganhei, eu perdi. O que vocês acham que nessa negociação ele perdeu? Quem que ganhou e quem perdeu ali? O que vocês acham dessa dinâmica aí? De troca? Hã? Ganhei ou perdi? 3 pizzas por semana. 3 pizzas por semana. Hã? O que vocês acham, galera? Ganhei ou perdi? Fiz o bom negócio? Fiz o mau negócio? Oi? Dois saiu ganhando? Quanto que tá uma pizza aí na cidade de vocês, mais ou menos? Uma pizza pequena aí, média. Quanto tá? 50. Aqui tá mais ou menos a base de 30, 40, R$ 45 no máximo. Não, não, falando sério. Quanto que é uma pizza aí pequena? Pequena. 35? 85 uma grande. Uma média, então, na base de uns 40. Então, ó, pensa o seguinte, ó. 3 vezes 40, eu tô fazendo 120 por semana. Eu cobro, galera, média de 200 a 250 reais por mês para dar aula de violão. Beleza? Então, eu penso aí, se uma pizza custa de 30, 40 reais, eu ganhei 3 pizzas na semana, você coloca 3 vezes 4, porque 4 semanas, um mês. Então, eu ganhei aí, basicamente, ó, 120, 150 reais por semana. Então, a aula para ele saiu caro ou barato? Quem que ganhou, será? Vocês viram, galera? Então, às vezes, o que eu queria trazer para vocês? Alguém já fez esse tipo de negociação assim? Trocou um serviço por um produto ou um produto por algum serviço? Alguém já fez isso aqui? Já teve essa experiência de negociação? Alguém conseguiu já fazer um tipo? Não que nem saiu perdendo, ganhando, que nem que vocês falaram. Eu ganhei, ele também ganhou. Para ele sai mais barato a pizza. Para mim é vantajoso porque eu não preciso gastar com pizza. Eu às vezes preciso comer uma coisa rápida, tem uma pizza ali. Agora vocês, será que vocês já tiveram uma experiência assim? De trocar algum serviço ou produto por serviço? Ou produto por produto? Que você achou que foi um bom negócio? Alguém aqui? Hã? Bora lá, galera. Vamos ouvir vocês aí. Vamos aquecer aí. A galera tá muito curumada aí. Muito com frio. Hum? Bora, galera. Bora, bora. Alguém já fez esse tipo de negociação? Trocar alguma coisa por outra? Sem ser dinheiro? Sem usar moeda de troca? Uma moto? Hã? Trocaram? Você acha que foi bom negócio? Você acha que é necessário sempre ter o dinheiro ou eu consigo barganhar com outras coisas? Se eu não tiver dinheiro, será que eu consigo obter as coisas que eu preciso só barganhando a troco de alguma coisa que eu tenho sem ser dinheiro? Você acha que isso é válido hoje ou não? É válido. Se você souber. Galera, eu já troquei coisas que eu precisava por serviço, né? Por
Várias vezes eu faço isso, inclusive, né? Porque, galera, às vezes a pessoa não tem dinheiro na mão ali, né? Ela tem para receber e tal, ela tá precisando ali. Então é hora de eu entender que eu preciso fechar uma negociação. Então nem sempre dinheiro, se eu tiver liberdade de fazer, né, de receber, eu vou poder usar essas artimanhas, beleza? Então é isso que eu queria trazer com essa aula de hoje. Beleza? Com essa dinâmica. Bora lá. Então ali, a galera respondeu já? Começar rapidão aí, galera. A arte de ouvir no cotidiano, tá? A gente tá falando muito aqui sobre a escuta ativa e tal. Então, a arte de ouvir no cotidiano, basicamente, galera, a gente tá falando bastante isso aqui, que é ouvir antes de você falar ou ajudar a entender, basicamente, o que o outro realmente quer. Então, ouvir antes de falar ajuda a entender o que o outro realmente quer. Então, primeiramente, ouvir, depois eu vou tentar aí saber e refletir sobre o que o outro, e principalmente o meu cliente quer. Então a gente vai evitar aí, isso aí evita alguns conflitos desnecessários. Por quê, galera? Porque hoje a gente vive num mundo, principalmente quando a gente fala em ouvir, que as pessoas elas não conseguem sair do seu mundo, tá? Então por isso que eu coloquei uma orelha ali, uma boca. Por quê? Porque a gente tem uma orelha só e uma boca só, né? Mas parece que a gente é o contrário. Tem pessoas que parece que é o contrário. Você já deve ter visto pessoas assim. Parece que tem duas bocas e, e uma orelha só. Parece que é o contrário. Então, assim, por que eu tô falando isso, galera? Porque é inconveniente, às vezes, a gente ficar falando, falando, enquanto o outro tá falando e não parar pra ouvir, principalmente no âmbito profissional, tá? Então, quando a gente tá na escola, no trabalho, a gente vai ter que cativar essa arte. O que é arte, galera? Habilidade, né? Falando, quando eu coloquei arte aqui, porque eu acredito que a arte é uma habilidade. Então, quando a gente não ouve o outro, a gente não vai conseguir nunca ouvir a necessidade, nunca conseguir fazer realmente um parâmetro de análise profundo no que realmente eu posso atingir com aquela venda. Então, por exemplo, eu nunca iria conseguir negociar com o cara da pizza se eu não parasse para ouvir ele, né? Ele chegou em mim, perguntou o preço e tal, e eu fui conversando com ele, não, tá? Mas eu ouvi, cara, meu sonho é tocar violão, ter um violão em casa. Eu falei, não, cara, mas a gente vai dar um jeito. Sempre tentando atender, ouvir a necessidade do meu cliente. Por quê? Porque às vezes isso também quebra ciclos de intrigas desnecessárias, tá bom? Então, sempre esteja atento a ouvir, tá? Então, hoje vai ser uma aula meio que pegando aqui, porque eu vi o que que tava meio que ponto fraco na prova, ou nas dinâmicas que a gente fez das aulas. É, outra coisa que a gente já falou bastante aqui, mas eu queria dar mais um ressalve, é flexibilidade e empatia. Então, ceder um pouco pode lhe abrir portas, tanto em casa, tá? Quanto no trabalho. Então, saber ceder, galera, é estratégico, tá? Porque um fica falando, o outro fica falando. é, Então, assim, a flexibilidade ela nos gera essa atitude de ceder às vezes. Às vezes você está até certo, galera. Você pode estar até certo, mas às vezes não compensa você ficar ali batendo boca com a pessoa e tal. Então, basicamente, pensa nisso, tá? É, ouve e cede. Não, tá bom, então. E aí é hora de você ser um pouquinho mais estratégico. Na venda funciona assim também. Às vezes o cliente não está falando nada com nada, mas eu estou ouvindo. Daí no momento certo eu cedo aquela pressão ali, eu deixo ele falar, e aí quando ele termina, aí eu vou entrar com uma empatia, com essa flexibilidade, contornando a situação. Tá ok? É, negociação assertiva, galera. Tá? Então, isso tudo faz parte de uma negociação assertiva. Por quê, galera? Não significa, dentro de uma negociação, que a gente tem que ser agressivo, tá? Mas também a gente tem que defender o nosso ponto de vista, às vezes com firmeza e respeito, tá? Por que eu tô falando isso aqui, galera? Porque às vezes você vai oferecer alguma coisa para o cliente, ou vai falar alguma coisa para a pessoa está falando totalmente errada sobre aquele tema, tá? Você ouve, mas isso não significa, galera, que você vai ter que, não, todo o tempo eu vou ter que ficar só ouvindo, tá? Eu tenho um momento certo, mas com respeito. Então eu vou falar, olha, galera, eu não concordo com isso, mas
é, eu penso assim e eu respeito o teu jeito de pensar, porque aqui o produto funciona assim. Aqui a loja, ela funciona assim. E às vezes você tem que ser firme, tá? Para algumas posições, porque às vezes tem pessoa que chega ali na loja, ou não sei se já aconteceu isso com você, alguém que trabalha aqui, o cara entra ali só para, desculpa o termo, mas só para encher o saco mesmo. Ele vai ali só para ficar vendo, vendo, não quer comprar nada e fica olhando ali. Beleza, até um ponto você olha e, e, e troca ideia com essa pessoa. Chega um ponto e fala, cara, olha, eu tenho que atender outros clientes ali e tal. Eu preciso vender, eu tenho que atingir minha meta, então não tem como ficar conversando com você. Mas se você quiser comprar alguma coisa, é só conversar comigo. Tem hora que você tem que ser direto com a pessoa. Então, isso também faz parte de uma negociação assertiva, tá? Você saber se posicionar diante de alguns percalços que acontecem no ambiente profissional. Isso até em relação ao estudo. Ó, cara, eu tô estudando, então, por favor, deixa eu terminar aqui meu estudo, deixa eu me concentrar aqui. Por quê? Porque tem muita gente que não quer estudar e também não quer que o outro estude. Ele não quer trabalhar e não quer que o outro trabalhe. Fica ali, sei lá, pentelhando, como é que diz aqui. Fica ali enchendo os pacuvá, como nós fala aqui. Então, galera, a gente tem que agir com firmeza, tá? Isso não quer dizer que você não é profissional, isso não quer dizer que você, é lógico que com respeito, né? Você não vai xingar, não vai se alterar, você só fala com, olha, agora não dá, beleza? A gente tá aqui é, com esse objetivo, beleza? Então isso vai tornar você um pouquinho mais assertivo, mais maduro nas suas negociações profissionais, inclusive. Porque aqui a minha ideia com essa aula é que você realmente se projete para o seu âmbito de trabalho profissional, tá ok? E outra coisa que eu já falei aqui, ficou um pouquinho na lacuna, planejamento antes de pedir algo. Galera, isso aqui é dica de ouro para você. Ó, mesmo para pedir um aumento, por exemplo, de uma mesada ou no salário, a gente tem que planejar argumentos para realmente atingir aquilo de uma maneira mais assertiva, né? Porque planejar ele vai aumentar a chance de você conseguir aquilo que você quer. É planejar, como que eu vou falar, qual que é a hora certa de falar, e tarará. Até com a nossa. Você usa isso até hoje, né? Não sei se vocês já usaram, né? Você chega pra sua mãe e fala, mãe, tá chegando aí meu aniversário. Tal, você vai negociar com sua mãe aquele presente que você, com seu pai, aquele presente que você quer. O que você faz, galera? Você planeja. Chega ali. Você não vai chegar, tua mãe chegou estressada do serviço, né? E aí você vai querer lá tocar no assunto, né? De uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo com ela naquele momento. Não sei se já aconteceu isso com você. Você teve que pedir alguma coisa pro seu pai, com sua mãe. Você fez um certo planejamento ali, estratégico. Falou, cara, eu preciso ganhar isso aqui, mas se eu conversar com a minha mãe e meu pai agora, não vai dar bom. Eu vou ter que esperar outro momento. Ah, se eu falar assim com meu pai, hum, eu acho que ele não vai entender o que eu tô precisando. Alguém já teve mais ou menos uma experiência assim? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem já fez esse planejamento para conseguir ganhar alguma coisa do seu pai e da sua mãe aqui? E que deu certo, não que não deu certo. Você falou, não, eu fiz isso, fiz aquilo, e aí minha mãe me deu aquilo que eu tava. Foi uma boa negociação. Você alcançou uma técnica boa ali. Alguém pode compartilhar com a gente aqui essa técnica que usou? Hã? Alguém? 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 Algum voluntário? Quer compartilhar uma técnica aí que ganhou alguma coisa? Bora, galera. A turma tá quieta hoje, o que aconteceu? Bora lá, galera. É, Alguém já conseguiu negociar e ganhar alguma coisa? Estratégia? Conta pra gente aí pra gente aprender também. Nós queremos aprender técnicas novas pra ganhar as coisas. Ou pra conquistar as coisas, né? Bora lá. Alguém quer compartilhar? Consegue aí?
nosso amigo vai lá. Bom dia. Uma vez, meu pai falou pra mim que se eu fosse bem na escola e me comportasse durante o ano, eu ia ganhar um videogame no final do ano. Daí eu fiz isso e ganhei o videogame. Você estudou e ganhou videogame? Que videogame que era? Falou que se eu estudasse, tirasse nota boa durante o ano e me comportasse. Ah, mas essa aí tava fácil, né, cara? Aí é só estudar, meu. E o que videogame você ganhou? PS4, muito bom. Exatamente, galera. Fazer o que é combinado também conta, beleza, galera? Também conta, muito bem. Ele fez o combinado, combinou algo com o pai dele. Exatamente, também deu boa. É uma estratégia muito boa, do combinado. A gente vai falar isso hoje também. Mais alguém? Quer aí compartilhar? Ele usou a estratégia do combinado. Olha, se eu fizer isso, né? Se você fizer isso, vai ganhar. Se não, não. Mais alguém? Mais alguém quer compartilhar? Bora então? Então, ó, bora lá, galera. Ó, lembrando, galera, negociação a gente usa, essa estratégia de negociação a gente usa todo o tempo, em casa, na rua, nossos parques, nossos amigos. Então, saber negociar também, galera, vai nos fazer ter mais chance aí de uma carreira profissional, inclusive, né? Então, é isso que eu queria compartilhar aqui, tá? Então, bora lá, galera. Outra coisa, táticas avançadas do cotidiano. Outra coisa que eu queria deixar para vocês. Reciprocidade basicamente, eu falei muito disso, né? A técnica da reciprocidade. O que que seria? Ó, foi que o nosso amigo falou. Eu faço isso e você faz aquilo. Ó, você estuda lá, que daí eu te dou um videogame. Olha, se você arrumar ali o quarto ali das ferramentas, eu te dou aí um ingresso para o cinema. Enfim, trocar isso por aquilo ou por dinheiro. Olha, se você cortar grama, te dou uma grana. Então, a técnica da reciprocidade, ela serve tanto para quem está fazendo, quanto para quem está oferecendo isso. Olha, se você comprar hoje, você vai ganhar isso, vai ganhar, trabalha até com bonificação, né? Então, a ideia é essa. Então, até coloquei ali, ó, nossa reciprocidade vem da igualdade dos nossos sentimentos e da vontade que temos de ver o outro feliz. Então, galera, às vezes você vender algo para alguém também é ver ele feliz. Cara, se ele comprar esse produto aqui, esse celular, ele vai ficar feliz. Então, isso é reciprocidade também. Você está oferecendo um produto pensando numa troca justa, tá? Não numa troca desigual. Então, basicamente, a gente usa isso todo o tempo. Olha, se eu estou vendendo meu celular, mas eu estou vendendo porque é por esse preço, porque ele serve para alguém dentro desse preço. Então vai ajudar alguém, então vai trazer felicidade para alguém que não tem aquele celular, um exemplo. Então isso é técnica de reciprocidade, você oferecer e saber que o teu produto vai fazer vai atender uma demanda do outro, tá? Outra técnica que eu falei bastante aqui é a técnica da escassez, tá? Última chance, clique aqui, lembra que eu falei sobre isso? Só que isso também a gente usa até nas nossas negociações entre amigos. Isso aparece ali entre os amigos. Olha, realmente, é a última chance pra gente ir no cinema hoje, cara. Porque senão minha mãe não vai deixar eu ir outro dia. Quem já fez isso? Eu já fiz. Olha, se a gente não for no parque hoje, o parque vai embora, mano. O circo vai embora, mano. Nós tem que ir hoje, mano. Vai ter que ir. Daí, pra fazer meu amigo ir com ele, eu fico usando essa técnica aí de última chance. Já deve ter feito isso, ó. É a última chance, cara. Senão nós não vai conseguir. Então, isso é usado até na nossa vida cotidiana. A gente faz sem perceber. Só que no marketing, a gente usa isso como algo direto e pensado, né? E mais criativo, é lógico. Com mais intencionalidade, né? Beleza? E enquete rápida aí, galera.
eu queria que você criasse uma frase sobre reciprocidade, tá? Reciprocidade. Então, cada um agora vai criar uma frase aí sobre reciprocidade, tá? Pensa em alguma coisa que você está oferecendo para outro e essa frase tem que conter reciprocidade, quer dizer, um acerto de mão dupla, né? E não de mão única, mão dupla. Bora lá, todo mundo. Eu queria que você criasse aí uma frase sobre reciprocidade. Você pode falar ali sobre uma amizade, sobre família, sobre, sei lá, sobre um produto que você está oferecendo e aquilo vai fazer, enfim. Pensa no que a gente aprendeu até agora, beleza? Bora lá. Criando a frase. Beleza? Vou dar 2 minutos aí para você criar a frase. E a professora, daqui a coisa, ela vai, tira foto ali, ou qualquer coisa, eu leio, eu coloco ali no quadro pra gente, no chat, quer dizer. E aí a gente vai pegar umas 3 aí, selecionar umas 3. Mas eu queria que todo mundo escrevesse, galera. Prática aqui. E a galera que tá fora da carteira, queria que prestasse atenção aqui, galera. Você veio pra estudar, beleza? Então eu sei que eu não tô dando aula pro 5º ano, vocês são 3º ano, pô, beleza? E se continuar assim, eu vou ter que conversar com o diretor, eu vou ter que fazer uma reunião aí pedagógica e não vai dar muito bom, beleza? Eu sei que estamos na última aula, estamos cansados, mas isso não quer dizer que você é uma criança do 6º ano, beleza? Isso não quer dizer que você tem que bagunçar aí com a professora aí, beleza? O professor está pedindo ali, faz 3 vezes que eu vi ela pedir para vocês sentarem, e vocês não estão sentados, e eu vou pedir para a professora anotar só o nome, prof. Só anota o nome das pessoas que não estão querendo fazer as atividades, não querendo participar da aula, e a gente vai tentar conversar. Porque lembrando, o curso aqui é um curso para quem quer aprender. Se você não quer, chega na direção e fala, olha, eu não quero mais fazer o curso do profissional. Beleza, galera? Tem que ser, beleza? Tem que ser justo com vocês mesmos. Beleza? Então bora. Alguém? Tem 3 aí, pessoas que vão falar sobre a frase. Bora lá. Quem criou a frase? Vai ler pra gente. Ler ou recitar, né? Pode ser também. Aqueles que não recitaram, escrevam no caderno. Às vezes pode criar uma ideia pro futuro e tal. Bora lá? Frase sobre reciprocidade. Ó, temos as meninas hoje, estão mais ativas hoje. Elas manjam. Digitando ali. Deu uma cortadinha ali, não consegui ouvir. Pode falar. Fala aí. E qual que seria uma frase sobre isso? Pensa na sua mãe. O que você falaria para ela? Pensa numa frase de honrar ela. Você me deu... Qual a oportunidade que ela te deu? De fazer o quê? A tua mãe te deu a oportunidade de você fazer o quê? Você limpar a casa. Então ela te deu a oportunidade de ter o tênis, não deu? Porque limpar a casa você já tinha que limpar mesmo, né, mano? Mas é da hora. Isso aí. A Ana escreveu assim, ó. Eu ganhei 100 e retribuí com 150. Muito bem, frase de reciprocidade. Brendo. Perfeito, Brendo. Ganhei 100 e retribuí com 150. Ou podia ganhar 100 e dar 10. E dar 10, não tem problema.
também é reciprocidade. Você ganha, dá um pouquinho para alguém que precisa. Reciprocidade é compartilhar, né? Alguém mais? Bora lá, galera. Mais 2 minutos aí para nós acabar. Vou deixar mais 2 frases aí pra gente ler aí. Alguém? Alguém? 2 frases, mais 2, eu quero. Reciprocidade. Por exemplo, eu vim ensinar, mas também aprendi. Tudo que posso fazer é aprender. É uma frase de reciprocidade. Toda vez que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Toda vez que eu aprendo, eu também ensino, porque eu não tenho como aprender e ficar só para mim. Tem que passar para alguém. Essa reciprocidade é uma troca justa. Bom dia, bora lá. E a frase, como é que tá? Perfeito. Muito bom. Anota isso, galera, que vocês estão anotando aí, que são frases que você pode usar em eventuais campanhas de marketing. Dica. Boa. É isso aí. Tá falando de uma reciprocidade coletiva agora. Não é mais individual, de uma empresa para um negócio. É uma reciprocidade coletiva. Parabéns. É isso aí. Beleza, galera. Valeu, valeu. Valeu vocês. Gostei das todas elas. Muito bem pensadas aí. Beleza? Continuando, galera, rapidão. Impacto no crescimento profissional, tá? Só para a gente finalizar aí, nós temos alguns slides aí. Primeiro, galera, bons negócios são construídos, basicamente eles constroem boas redes de relacionamentos, tá? Então, bons negociadores, eles vão construir boas redes de relacionamentos e assim eles vão conseguir oportunidade para se destacar no mercado, tá ok? Então, galera, quando a gente está pensando em impacto de crescimento profissional, não tem como falar nisso se a gente não está construindo boas redes de amizades, tá? Inclusive, fazer amizades e conexão é o primeiro passo aí para você ter uma vida profissional assertiva, tá? Às vezes o cara que está do seu lado aí, ele pode ser o cara que vai conseguir um trabalho para você no futuro, vai te indicar um serviço, vai te mostrar uma porta de trabalho. Às vezes, nas amizades na escola, eu tive amigos que até hoje me ajudam com vários tratamentos em relação a profissional, tá? Então, às vezes a gente acha que está só na escola e eu queria que você pensasse nisso, tá? Por quê? Pergunta rápida aqui. Você consegue fazer amizade fácil? Ou você acha que você é um pouco resistente? Se a pessoa troca ideia com você, você vai lá, já faz amizade, já troca ideia com essa pessoa, já consegue fazer uma amizade fácil? Ou não? Você acha que você não é uma pessoa fácil de fazer amizade? Você faz amizade com todo mundo, você consegue trocar ideia com qualquer um na rua? Consegue? Boa. Quantos amigos você tem na escola hoje? Todos? A maioria. E quantos você sai assim para ir para um shopping, para ir para o cinema e tal? Para sair, para dar um rolê na praça, sei lá, tomar um sorvete. Não sai com os amigos? Para dar um rolê de bike, sei lá. Uns 10? Beleza, da hora. Mais alguém? Tem alguém que tem dificuldade em fazer amizade aqui? Dificuldade? Não precisa falar, se você levantar a mão, fala pra prof ali, a prof dá um chat ali pra mim. Tem pessoa que tem dificuldade, tem pessoa que ele é tímido, tem pessoa que ele é um pouco mais reservado, tem pessoa que, enfim.
Não é todo mundo que é igual o nosso amigo ali, que chega, troca ideia, e já vai, já brinca com um, já brinca com o outro, né? Olha lá, ó, tem alguém lá. Vem aqui, pode falar pra gente, ó. Tem alguém com a mão levantada lá. Fala pra gente aí. Olha lá, ó. Lá no fundo tem uma pessoa com a mão levantada. Tô vendo. Pode vir aqui na frente. Ou fala pra prof, que a prof digita. Hã? Posso ir pra frente? Então, ó, galera, só lembrando, eu sei que vocês têm, eu quero ter uma aula só sobre isso aqui. Mas, galera, fazer amizades e conexão é um portfólio muito grande para você crescer profissionalmente, assim como inimizades também pode barrar uma porta. Sabe, eu tive casos de pessoas que, inclusive na faculdade, que o cara era um chato, um tóxico, ele ficava brigando com todo mundo na sala e inclusive atrapalhou vários trabalhos meus assim na escola, na faculdade, e depois da faculdade ele veio pedir para mim arrumar um serviço para ele. Vocês acham que eu consegui? Vocês acham que eu confiei nele para ele trabalhar? Não, né, galera? Por quê? Eu não tô falando isso pra minha glória, não. Porque, cara, se eu não confio nele pra eu fazer um trabalho da faculdade, ele quer escrever um texto, sei lá, entregar alguma coisa assim pra professora, você acha que eu vou confiar nele pra um trabalho em que o meu nome vai estar lá? Olha, o Dagoberto que indicou, né? Então, amizades, ela serve tanto no ponto positivo quanto negativo. Então, galera, sejam mais amigáveis com as pessoas, tá? Não tô falando que vocês têm que ser sempre sorridente, mas serem bons amigos, né? Serem mais políticos também. Beleza? Por quê, galera? Porque é um erro comum do dia a dia a gente pressionar demais, às vezes, as pessoas, não ouvir, ou agir pensando somente em si, né? São pessoas tóxicas, né? E isso geralmente prejudica as relações, né? Então são erros que a gente às vezes faz. A gente tá num mau dia, ou a gente pressiona demais, né? Por exemplo, vocês também não gostam de ser pressionados, né? Se o cara ficar te pressionando, ninguém vai gostar. Então, só que às vezes a gente faz isso. Então, procura olhar para você. Será que eu estou fazendo isso? Né? Então, isso é uma coisa que, quando eu fui preparar essa aula, eu também fiquei olhando para mim. Será que eu não pressiono demais nas minhas correlações de trabalho? Será que eu não pressiono a mim mesmo, às vezes? Não, eu tenho que fazer, tenho que atingir as metas. Então, essa aula veio para pensar em vocês, fazer vocês pensarem nisso. E, reflexo do trabalho em equipe, então, saber negociar é pensar em prazos, tarefas, responsabilidades, ajudando o time a funcionar melhor. Então, lembrando que a turma de vocês é um time. Vocês são um time, beleza? Então, quanto melhor vocês se relacionarem entre vocês, não pressionarem tanto, mais fácil vai ser suas relações profissionais, tá ok? E, para finalizar aqui, ia ter uma enquete rápida, mas eu queria que você pensasse. Lembrando, com certeza, queria que você pensasse sobre isso, né, para a próxima aula. Você já fez algum trabalho em equipe que não deu certo? O que aconteceu de errado? A gente vai abrir amanhã com essa pergunta. Um trabalho em equipe que você fez, pensa aí, e não deu certo. E por que não deu certo? Onde estava o erro? Será que você foi o erro? O outro foi o erro? Ah, eu não consegui me comunicar bem e a pessoa não entendeu e acabou não dando certo. Ah, eu queria fazer de um jeito, a pessoa quis fazer de outro. Pensa nisso, para a gente abrir a nossa aula de amanhã, beleza? E a gente vai falar um pouquinho dessa experiência amanhã, tá? E hoje a gente vai pro final aqui, beleza? Próxima aula também. Vou chegar no final aqui, beleza? Final aqui. Galera, o que eu queria que a gente entendesse dessa aula, pra gente terminar. Negociação não é só para vendedores, tá? Isso que eu queria trazer para essa aula. Ela está presente na vida cotidiana de todo mundo aqui. Então, saber ouvir, planejar, agir com empatia são habilidades aí poderosas para o seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, ao refletir sobre as situações cotidianas, né, que a gente fez aqui, nós, como alunos que estamos tentando aprender, nós podemos aplicar essas práticas antes, né? Antes que parecia até uma teoria, agora parece uma coisa prática. Então, o caminho para um bom negociador eficaz começa nas pequenas coisas, beleza? Bora treinar. Bom descanso para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, professora. Até mais, até amanhã.